um espírita conheça com detalhe e com cuidado. Por certo, estão aqui sentadas pessoas que têm uma religião. Eu também fui educado numa religião católica, mas podia ser outra, cristã católica. Talvez a maioria assim seja. É certo que muitas vezes as pessoas chegam aos centros espíritas porque as religiões, seja as cristãs, seja as muçulmanas, como aqui iremos ver, ou as hindus, etc., há determinados pontos em que a razão não assiste, é mais dogmática, e então as pessoas procuram no espiritismo justificações que lhes faltam. E realmente o espiritismo parece que, com esta perspectiva de busca de uma racionalização das nossas crenças, há quem julgue que, bom, isto é uma religião como as outras. Não, não é. E eu vou demonstrar-vos porque não é, mas não sou eu, é o próprio codificador. Uma religião como as outras. É uma religião no sentido filosófico que nos une e consegue unir pessoas com outras crenças, mas não o é enquanto forma como hoje conhecemos. Não tem sacerdotes, não tem ritos, não tem um livro sagrado. Busca racionalizar a sua fé. Mas, a seu tempo. Nada melhor do que começarmos um tema destes por revisitar como é que as religiões apareceram no mundo. E vamos começar por um pequeno filme a ver isto. Depois vamos ver, com base nas várias obras da codificação básica e também algumas da complementar, mas escritas no tempo de Kardec, vamos ver o que é que distingue afinal o espiritismo das religiões, porque é que não o é, sendo-o filosoficamente. E a partir daí terminaremos por estabelecer as relações, as pontes que há entre o espiritismo e as diversas religiões. Esta doutrina é tão maravilhosa que pode ter aqui sentado um muçulmano, um hindu, um budista, um católico, não é igual. Porque exatamente busca racionalizar a fé e não seguir um dogma. Por isso, quem se senta numa casa espírita sabe que o desafio que se lhe põe é estudar, é racionalizar a sua fé. Porque se vem sentar esperando, como muitos crentes, por exemplo, religiões que conhecemos melhor, as católicas, se vão para uma igreja e esperam que o padre lhe diga tudo e tal, não sei o que mais, vai se enganar, porque aqui não temos isso para oferecer, não temos dogmas, temos para lhe oferecer conhecimento, estímulo ao estudo, para ele racionalizar, ter segurança sobre a sua fé. Muito bem, então vamos ver como é que nasceram as religiões. Vamos pegar nas 5 maiores.
Isto é um documentário que vocês podem encontrar na internet e fica também neste canal. E eu, no fim, disponibilizo a conferência como sempre e poderão vê-la onde quiserem. Muito bem, este é o nascimento de religiões. Portanto, vimos, a religião mais antiga, o hinduísmo. 3.000 anos, pelo menos, antes de Cristo já existia. Depois bem, podia andar. A mais recente é o islamismo, 600 anos depois do cristianismo. O cristianismo é a segunda mais recente. Ok? Ora bem, olhando para a distribuição, nós temos mais ou menos isto. Os cristãos é realmente a religião mais implementada a nível do mundo inteiro. 33% mais ou menos. Depois temos os muçulmanos com 21%, os hindus, 13%, budistas, outras religiões e não religiosos. Mais ou menos é isto que temos em termos de religiões no mundo. Se olharmos para uma projeção do que é que vai ser, nós temos aqui 1970, o que era, 2010 e o que se pensa ser 2050. O que vai acontecer é que, por exemplo, o cristianismo vai ficar mais ou menos como está. As outras religiões, o hinduísmo, o budismo vão baixar. Quem é que vai subir? Vão subir os muçulmanos. E a gente perguntará, mas porque atenção que os muçulmanos têm o mesmo Deus que nós. Allah é o mesmo Deus que nós. Ok? Não vamos aqui dar com que nós espíritas, não estou a dizer nós cristãos, estou a dizer só pode haver um Deus, seja ele qual for, não é? Muito bem. Mas porquê é que vai subir? É engraçado, pesquisando um bocadinho, a gente chega a esta conclusão interessante. Quais são as nacionalidades, quais são os países que consideram a religião a coisa mais importante que têm para si na sociedade? São estes países que aqui estão. Reparem, a Etiópia é muçulmano, Senegal é muçulmano, Indonésia é muçulmano, é a pátria do islamismo, Uganda, Paquistão. Estão a ver? É natural que se implemente o islamismo mais nesses países. Portugal, que nem está aqui, mas quando muito, temos aqui Espanha ao lado, 21%, enfim, portanto, é esta a razão porque se espera que o islamismo cresça mais, porque para aqueles países tudo é mais dogmático, as crianças são logo educadas assim, não questionam, têm questões dogmáticas sérias, e isso levará a que esta religião é aquela que vai, se espera, subir mais, né, até 2050. Olhando de outra maneira, nós vemos aqui uma distribuição, eu só vos trago este gráfico porque, não sendo o espiritismo uma religião como as outras, formal, contudo, consigo encontrar este gráfico que põe-nas aqui junto com os outros todos, mas põe aqui o espiritismo, só para vermos mais ou menos como é que ele está neste momento. Neste momento, a nível mundial, está a 0,2%, no pressuposto que seria considerado uma religião, comparada com as outras, é como está o espiritismo neste momento. É um valor de curiosidade, não tem outra questão. Muito bem, mas agora urge perguntar. Estamos numa palestra espírita, estamos numa casa espírita. Então, mas vamos lá saber, isto é religião ou não é religião? Porquê é que o é e porquê é que não é? Tem 3 obras fundamentais, e eu vou-vos indicar todos os pontos onde encontrarão na obra espírita as razões porque não é uma religião, embora sendo de um ponto de vista filosófico, e encontram nas obras póstumas. Foi publicada, são apontamentos que Kardec tinha, foi publicado 12 anos após a sua morte. Tem no que é o Espiritismo, que é a segunda obra que ele publica em 1859. Ele em 1857 lança o Livro dos Espíritos, depois lança umas orientações para reuniões mediúnicas, que depois vem lá mais tarde o Livro dos Médiuns, e em 1859 ele produz este livro que aconselho que o leiam. Neste livro tem estas justificações também. E também tem na Revista Espírita um discurso muito interessante em que ele endereça exatamente esse assunto. Vamos por partes. Vamos ver, cronologicamente, vamos visitar um primeiro ponto aqui, mais cedo, na vida dele como codificador, depois aqui, depois vimos aqui, ali e aqui. Vamos começar. Qual é o primeiro ponto? Ele, em 1856, está escrito nas obras póstumas, quando ele ainda estava a elaborar o Livro dos Espíritos, estava a começar a ter contacto com isto. Está ele numa sessão mediúnica na casa do Sr. Rostand, com a médium Sra. Jafet, e é-lhe revelada a sua missão. E o que lhe diz um espírito que não se identificou,
Mas diz: deixará de haver religião e uma se fará necessária, mas verdadeira, grande, bela e digna do Criador. Seus primeiros alicerces já foram colocados. Quanto a ti, Rivail, que era o nome dele, de Kardec, ele era Rivail, Hipólito Rivail. A tua missão está aí. Ok? Estamos já aqui a ver que, bom, a tua missão é criares uma doutrina que não é uma religião, mas que será o porvir das religiões. Muito bem? Num segundo ponto, isto foi em 56, em 59, quando ele lança ele define o que é o Espiritismo. E a definição que lá vem, mais ou menos composta com outras obras que temos aí, diz isto, mais ou menos. É uma filosofia de base científica e consequências éticas que tem por objeto a investigação da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como das suas relações com o mundo corporal. Não fala em religião. Ok? Adiantando, vamos outra vez às obras póstumas, e no ano de 1860 já tinha sido lançado o Livro dos Médios, o Livro dos Espíritos, está para ser lançado o Livro dos Médios, e em Marselha, com este médium, nesta comunicação, fala-se o futuro do Espiritismo, e o Espírito só diz que é um Espírito, e diz: e instituirá a verdadeira religião, a religião natural, a que parte do coração e vai diretamente a Deus, sem se deter nas franjas de uma sotaina ou nos degraus de um altar. O que é que isto nos está a dizer? Não tem a ver com formas. E isto para vos dizer que a religião, etimologicamente, quem estuda a evolução da língua, a nossa vem do latim, não é? Vem de um verbo lá para trás, religare. Religare é unir, é juntar. Ora bem, vocês já repararam que muitas vezes, quando a gente pergunta ao outro qual é a tua religião, e se por acaso a resposta não é coincidente com a que nós professamos, não és do meu grupo, não pode ser. Então isto não é uma religião, se é para unir, não pode ser para desunir. É por isso, uma das razões porque o Espiritismo não pode ser mais uma outra religião, porque aqui podem caber um muçulmano, um cristão, um budista, um hinduísta. Por isso, a Kardec lhe foi sendo dito isto. Ok? Muito bem. Mais adiante, aqui a Revista Espírita em 1868, aconselho-vos vivamente. Quem não pôde ainda ler nada da Revista Espírita, vão diretos a este, em 1868, aí acho que está publicado em novembro de 68, em dezembro, está publicado em dezembro, embora se refira a um discurso do Dia dos Mortos, que é dia 2 de novembro, né? 2 de novembro. E ele diz assim: se é assim, perguntarão, o Espiritismo é uma religião? E ele: ora sim, sem dúvida, senhores. No sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião, e nós nos vangloriamos disso, porque é a doutrina que funda os vínculos da fraternidade, da comunhão de pensamentos, não é? Tu és daquela e eu não sou. Não, não é. Não sobre uma simples convenção, mas sobre as bases mais sólidas da própria lei da natureza. Porque então temos declarado que o Espiritismo não é uma religião. Ele nunca o define como uma religião. Em razão de não haver senão uma palavra para exprimir duas ideias diferentes, que hoje em dia a opinião geral é que a religião é inseparável do culto. Hoje qualquer religião tem que ter um templo, uns altares, umas têm uns santos, outros têm uns sacerdotes, têm uns chefes, e isto não existe no Espiritismo. Porque se isto existir, lá está, é como se for: eu sou do Sporting, tu és do Benfica, já não somos do mesmo clube. Não pode ser. Somos todos irmãos, temos que nos unir. Porque desperta exclusivamente uma ideia de forma que o Espiritismo não tem. Então é por isso que ele diz: não tendo o Espiritismo nenhum dos caracteres de uma religião, na acessão usual da palavra, esses caracteres de forma, não podia nem devia enfeitar-se com um título sobre cujo valor inevitavelmente se teria equivocado. Eis porque simplesmente se diz doutrina filosófica e moral. Estão a ver? A diferenciação é ténue. Um espírita tem que saber isto. Ok? Tem que saber isto. Por isso eu vos trago isto. Muito bem. Mas ainda há num ponto, ele fala neste capítulo das obras póstumas, ligeira resposta às doutrinas do Espiritismo. O Espiritismo é uma doutrina filosófica de efeitos religiosos. Efetivamente compreende-se. O que se quer com o Espiritismo é acabar com estas separações, porque só pode haver um Deus.
E se há a encarnação, há mesmo, não é porque uma doutrina diga que há e outra que não há. Se há a pluralidade dos mundos, há mesmo, não é porque uns digam que há e porque os outros não digam que não há. Portanto, se há espírito, há mesmo. Estão a ver? Mas isso tem que ser demonstrado, tem que ser provado, pelo menos filosoficamente. E é aí que o espiritismo entra com a sua razão filosófica, com a sua justificação filosófica e científica, no ponto em que pode demonstrar alguns fenómenos, como sejam os da mediunidade, e tem o manual por excelência da mediunidade, o Livro dos Médiuns. Muito bem, portanto, aí está, mas não é uma religião constituída, visto não tem culto, nem rito, nem templos, e quem de seus adeptos nenhum tomou nem recebeu o título de sacerdote ou sumo sacerdote. Muito bem, estas são as 5 partes mais fortes que vos falam do que é e não é, os porquês de ser e não ser uma religião na codificação espírita. Ora bem, então pomos isto, podemos chegar à conclusão, se vocês procurarem nos dicionários que estão aí ao dispor, se forem lendo obras, normalmente a definição que se encontra mais aí da religião, a tal religião de forma, a nossa linguagem é curta. A religião hoje é quase como o clube de futebol. Portanto, e não deveria ser, foi uma deturpação da palavra, mas isso, pronto, é um bocado como a alma e como o espírito, enfim. Mas mais ou menos a definição é esta. É uma instituição, o que é uma religião? É uma instituição que congrega fiéis seguidores de uma determinada teologia, um tratado de Deus, com seus ritos e sacerdotes. Encontram isto em vários dicionários, podem compor isto. Muito bem. O espiritismo, vamos ver, instituição, vamos ver, o espiritismo será uma instituição? Então, mas nós temos algum certificado, passamos um certificado, temos algum amuleto, algum pino, algum representante legal, algum chefe dos espíritas? Não, não temos nada disto. Portanto, nós não somos uma instituição. Falha esta parte da definição. Será que o espiritismo tem fiéis seguidores? Bem, é que se a gente diz que há os fiéis espíritas, então tem que haver os infiéis. Espera aí. O espiritismo está para unir, não há aqui os que são contra e os que são a favor, não. A pessoa adere-se quer, a pessoa estuda-se quer, portanto, não há infiéis no espiritismo. Nem anda à procura de proselitismos, nem anda à procura de mostrar índices de produtividade. Isto faz-me lembrar uma anedota. No dia do juízo final, assim, supostamente, desencarnaram 2 pessoas. Um era padre, católico, e outro era um taxista, que vivia na terra onde o padre tinha sido pároco. Mas era um taxista louco. Ele conduzia sempre a altas velocidades, não respeitava sinais de trânsito. Aquelas pessoas que iam dentro do carro, meu Deus, ia sempre coração aos pulos. E quando o padre chegou um bocadinho mais tarde, o taxista à fila, do lado do juiz do juízo final. E ele viu o taxista ali à frente na fila. Ele foi observando, foi andando e tal, e verificou que o juiz, lá o anjo que estava a governar aquilo, disse ao taxista que ele ia para o céu. E ele, opa, se o taxista aquele louco foi para o céu, eu, meu Deus, dediquei a minha vida aos meus paroquianos, a fazer aquelas minhas homilias e tal, eu estou garantido. Bem, quando chegou à vez dele, o juiz disse, tu vais para o purgatório. E o padre, para o purgatório? Eu? Então, mas aquele taxista, que ninguém gosta dele, que conduzia sempre a grandes velocidades, não respeitava sinais de trânsito, as pessoas não gostavam dele e não sei mais, vai para o céu e eu que dediquei toda a minha vida a isto, grandes homilias que eu fiz, vou para o purgatório, como é que é isso? Onde é que está a justiça e tal? E diz-lhe ele, olha, quantas vezes é que as pessoas dormiram nas tuas homilias? E ele, bem, algumas, uma outra vez estava alguém a dormir. Exatamente. É que os clientes do taxista, olha, estavam sempre despertos e ainda rezavam, e tu não. Ok? Portanto, o espiritismo não anda aqui à procura de prosélitos nem a mostrar que tem mais ou menos. Não temos estas questões dos fiéis ou dos infiéis. Muito bem, então também não temos estas características das religiões. Por outro lado, a teologia é... Teos é Deus, teologia é o estudo de Deus. Portanto, teologia é o estudo das verdades reveladas por Deus em livro sagrado. Ora bem, o espiritismo não tem um livro sagrado, não tem. Qual é que seria? Não sei qual é que é. Qual é que seria? Não tem uma Bíblia. Não tem. Vocês vão à religião católica e encontram uma Bíblia, com o Novo Testamento e o Novo Testamento. Vão ao islamismo e encontram um Corão. Vão às outras religiões, todas têm. Mas, espera aí, e agora comparem-nos umas com as outras. Se só há um Deus, porque só pode existir um Deus,
Como é que o mesmo Deus dá verdades distintas em cada livro sagrado? Ok? Também não tem isto, não tem verdades incontestáveis, tudo é contestável no Espiritismo, é pela razão, tudo está em discussão, é preciso justificar, é preciso racionalizar a nossa fé. Portanto, também não tem uma teologia. Isto está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, logo na abertura, mas também está no capítulo 19. Fé verdadeira é aquela capaz de enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Para isso é preciso racionalizar a nossa fé. Também é dito na Gênesis, logo no primeiro capítulo, no parágrafo 55, quando fala da natureza do Espiritismo, é dito que o Espiritismo caminha ao lado da ciência. E como ciência que é, não se rege por... A verdade absoluta não existe. Nós vamos de verdade em verdade, melhorando a nossa verdade para nos aproximar da realidade. E então ela caminha ao lado da ciência. Quando a ciência, as outras ciências, que vão à parte da mente espiritismo, se em algum ponto revelarem uma melhor verdade daquela que já está postulada pelo Espiritismo, o Espiritismo modificará nesse ponto. E ele aceitará. Não temos aqui dogmas. Isto quer dizer, não há dogmas no Espiritismo. Temos que racionalizar constantemente a nossa fé. Porque, meus amigos, convençam-se disto. A verdade é apenas uma versão da realidade. Encham lá, ponham lá água num copo e ponham-no só a meio. E perguntem a uma pessoa, está cheio ou vazio? E ele diz, está meio cheio. E o outro, está meio vazio. E eu digo assim, não, olha, está cheio, é 50% de água e 50% de ar. E os três temos razão. Então como é que é? A realidade é uma coisa. É inapreensível para todos nós. A forma como cada um observa uma realidade, chama-se isso verdade. É os nossos óculos, é os óculos que a gente põe. Ora, cada um tem a sua. Nós ganhamos se juntarmos as várias e construirmos uma melhor. Dominar a realidade, perceber a realidade, só deve haver um ente possível para isso, que é Deus. O resto não, andamos a aproximar. E assim funciona a ciência, o espiritismo, etc. É o conhecimento, ok? Muito bem, também se diz na definição que há os ritos e sacerdotes. Há cá algum rito no Espiritismo? Não há. E se houver, não está bem. Não está bem. Não está bem. Há sacerdotes, mas há aqui alguém? Não, são trabalhadores, têm a sua vida e que dão de si para estarem aqui. Eu não sou sacerdote de coisíssima nenhuma. Partilho o meu conhecimento. Vocês não são de certeza sacerdotes espiritistas porque não têm. Não há. Estão aqui porque também colaboram, são trabalhadores, são aderentes da ideia espírita, mas não existe nada disto, não existe nada desta forma. Então, posto isto, então o espiritismo não é uma religião como as outras. Se o é, não é como as outras. Lá está o tal problema da palavra. Não há forma aqui. Muito bem. Isto é um pouco como estas questões da forma. Vão duas mães e duas filhas vivem num tempo que nós mais ou menos nos lembramos, muitos que estão aqui onde se lembrar que há uns tempos atrás, quem era católico, quando se entrava na igreja, as senhoras tinham que levar um véu, não era? A cabeça tapada. E então duas mães e duas filhas vão a uma igreja e só levam 3 véus, mas chega para todas. Porquê? Como é que se explica isto? Avó, mãe, exatamente, avó, mãe e filha, são 3, então são 4, são 2 mães e 2 filhas, ok? Portanto, é um bocadinho para desanuviar as questões da forma. Muito bem, vamos começar por ver algumas características destas 5 religiões mais importantes do mundo. Cristianismo, mais ou menos todos a conhecem, o fundador é Jesus Cristo, é Jerusalém o coração disto, é a maior religião, com 2 bilhões de seguidores, e tende a manter a mesma proporção como nós vimos ali. Quem vai subir mais é o islamismo, as outras vão baixar. Os fundamentos têm um Deus único, como nós também sabemos. Há uma trindade, um Pai, Filho e Espírito Santo. Deus criou o céu e a terra, é assumido assim logo até no Antigo Testamento. Jesus foi enviado para disseminar a palavra de Deus, redimiu os pecados de todo o sacrificado, subiu depois aos céus para se juntar a Deus. É mais ou menos isto que se diz, a maior parte de nós conhece isto, porque nas catequeses, etc., era dito isto. Os símbolos todos conhecemos, os crucifixos é o mais comum, a cruz de Cristo e a Bíblia. Há um livro sagrado, que o Espiritismo não tem, mas o cristianismo tem, é a Bíblia, com o Antigo e o Novo Testamento. Tem várias confissões, acho que vocês todos sabem isto. Depois de Cristo morreu aqui.
Portanto, e a partir daí começou o cristianismo. O cristianismo era uno, mas e havia a Igreja Católica Romana, só havia papas em Roma. Depois deu-se uma grande cisão, mais ou menos no século XI, 1054, a primeira grande divisão. Para este da Europa, a Igreja Ortodoxa, com um Papa. E para este lado, continuou a Igreja Católica Romana. Isto foi no século XI. Portugal estava por ali, estava a nascer, já tinha nascido, mas nesta altura, assim, ok? Pronto. É a grande decisão no cristianismo. Mas depois, a Igreja Católica Romana leva, no século XV e XVI, começa a levar com grandes porradas. Lutero é o primeiro a separar-se. E separa-se por uma questão. Havia os papas, havia um problema de 3 papas. Ok? Havia um papa em Roma, um papa na França e outro cá embaixo em Constantinopla. Aquilo era uma confusão enorme. E então, para se resolver, e aquilo baseava-se que os papas queriam fazer dinheiro vendendo indulgências plenárias. E o Lutero zangou-se contra isto. Então separou-se. Os protestantes, a primeira linha dos protestantes. Depois os ingleses separam-se um bocadinho mais à frente, porque o rei quer se divorciar da rainha e o Papa diz-lhe que não e ele manda lá as ortigas. Portanto, as anglicanas. Os presbiterianos, nas anglicanas também tem a batista, adventista, metodista, pentecostal. Nós temos testemunhas de Jeová, mormons, etc. por aí dentro. Ok? Portanto, estão a ver, todos são cristãos. Todos seguem os ensinamentos de Cristo. Mais ou menos isto é a distribuição. Há os católicos que são os maiores, depois os em maior número, depois os protestantes, depois há aqui os outros. É mais ou menos, dentro do cristianismo é mais ou menos isto que tem. O cristianismo tem coisas interessantes também, por exemplo, tem peregrinações, nós conhecemos aqui esta muito bem, não é? Terra Santa, Lourdes, etc. Tem uma série de peregrinações em lugares sagrados onde a gente vai. Tem uma arquitetura própria, não é? A gente olha, conhece uma igreja, quando ela é cristã. Tem mais ou menos este tipo de arquitetura. Tem umas festividades, todos nós conhecemos mais ou menos estas festividades. Tem uns locais sagrados, fundamentalmente há aqui 2, e estão identificados mais ou menos em Jerusalém. É a Igreja de Natividade, que, para quem já lá foi, já reparou que são 8 congregações cristãs que tomam conta daquele lugarzinho. Por incidente ou não, no dia em que eu tive a oportunidade de visitá-lo, assisti a uma cena de pancadaria com vassouras entre essas congregações, porque eles têm uma escala, quem é que limpa, quem é, portanto, aquilo, enfim, eram todos cristãos. Mas este é o local onde nasceu Cristo. Em Jerusalém, este é o Santo Sepulcro, também é um local interessante de visitar. Mais ou menos estes são os locais sagrados do cristianismo. Os funerais na religião católica e nas cristãs em geral, os cristãos são enterrados ou cremados. É isto que temos nas várias confissões religiosas cristãs. Quando um cristão morre, apresenta juízo divino, até o taxista e o padre ao mesmo tempo, e Deus decide então se vai para o céu, para o purgatório ou para o inferno. Familiares e amigos assistem a um funeral e normalmente há uma missa. É mais ou menos isto que acontece no cristianismo. Vamos agora passar ao islamismo, a segunda religião. Maomé é o seu profeta, mas atenção, o islamismo reconhece Cristo como um profeta também. Atenção, hein? Atenção. Portanto, começa mais ou menos em 600, é a Península Arábica, que é o coração dela, é atualmente a segunda maior religião e tem tendência a subir, já vimos porquê, naqueles países em que encaram a religião como a coisa mais importante que eles têm. Quais são os fundamentos? Há 5 pilares, é um bocado no espiritismo, também tem 5 pilares. Tem a profissão de fé, qualquer muçulmano tem que fazer uma profissão de fé, tem que rezar 5 vezes ao dia, é o salat, tem que exercer a caridade, é o zakat, fazer jejum, é o sal, e a peregrinação, não é que todos têm que ir. O cristão, por exemplo, o cristão português católico não é obrigado a ir a Fátima, nem ao Santo Sepulcro, não é. Mas, atenção, o muçulmano tem. O muçulmano tem que ir uma vez a Meca na vida dele, ok? São outros fundamentos. Só tem um Deus, não é? Mas tem estes símbolos, não é? A gente vê por aí, e tem um livro sagrado. Os cristãos têm a Bíblia e eles têm o Corão, ok? Mas também têm divisões, não são unos, já têm estas. A maior parte são sunitas, mas há os xiitas também, e há aqui mais uns que agora se vão revelando. Tem aqui algumas características de como é que eles estão distribuídos. Depois vocês, a palestra, vejam-na com cuidado, vem mais ou menos. Mas tem realmente
Tem realmente divisões e a gente vai olhando. E porquê? Porque chegou-se à conclusão que aquilo, afinal, o tal livro sagrado não continha, o Corão e o Hadith, não continham o suficiente detalhe para as respostas todas. E então começaram uns a fazer interpretações. É um bocadinho também como acontece no cristianismo e nas outras religiões. Vai tudo por aí, à procura da melhor verdade. Peregrinações para um muçulmano, se nós temos vários locais de peregrinação, os católicos têm vários, e os cristãos têm vários locais, para o muçulmano Meca é que é. E quem não for a Meca, não, uma vez na vida que seja, não é religioso muçulmano. Ok? Tem uma arquitetura própria. Comparem esta com as igrejas, é diferente, a gente consegue distingui-las. Estamos a ver aqui uns grupos diferentes, ok? Tem também umas festividades, o Ramadão, o jejum, etc. Tem aqui vários, tudo ligados ao Maomé. Tem locais sagrados, a Meca, primeiro, tem que se ir lá mesmo, uma vez. Também a mesquita em Jerusalém está lá uma mesquita. E ao lado depois está o Santo Sepulcro. Tem a mesquita de Karbala, em Iraque, muito gira. Quanto aos funerais, já são diferentes, por exemplo, dos cristãos. Reparem, lavam o cadáver. Envolvem o cadáver num pano, não o metem num caixão, é sem caixão. E ele tem que estar voltado sobre a direita e de face para Meca. Por isso é que ele também não põe num caixão, que é para poderem voltar o cadáver exatamente nessa direção. Porquê? São ritos, são crenças. Porquê? Está bem? Pronto. Ok, passemos para o hinduísmo, a religião mais antiga, a terceira em termos de crentes. O hinduísmo é uma coisa interessante. Aceita ter só um Deus, aceita ter vários deuses ou nenhum Deus. É a mais tolerante. É a mais antiga. Centra-se na Índia, é a terceira neste momento, tende a manter ali os seguidores. Tem também uns fundamentos, tanto Deus, vários deuses, nenhum Deus, aceita isso, tem um código de conduta, aceita a reencarnação, o karma, cá está o karma, que nós também integramos este termo no discurso espírita. Mas a reencarnação é muito importante para os hindus. Das poucas religiões que aceitam a reencarnação, esta é uma delas. Okay? Mas depois também tem um sistema de castas. Ali nem todos são iguais. Há uns que são mais acima e outros mais abaixo. Tem aqui o sistema de castas. Ok? Tem símbolos também. Lá está o símbolo. Tem os seus livros sagrados. São vários. O Rig Veda, o Samaveda, o Yajurveda, o Atharvaveda. Estão vários. Também tem várias confissões. Não é una. Tem pelo menos 4. Ok? Até agora. E depois, dentro de cada uma delas, ainda tem interpretações filosóficas. Bem, para a maioria de nós, esta é a mais conhecida. Yoga. Ok? Portanto, que interpreta cada uma das outras 4. Estão a ver comigo? Mas é natural. Uma religião mais antiga do mundo, com 3 e 2, 5 mil anos de idade, a coisa é que é possível que já dê nisto. Também tem peregrinações. Normalmente são a rios, são a montanhas, onde se pensa que os deuses possam ter aparecido, os deuses, um só Deus ou nenhum Deus, umas entidades. Porquê é que esta história do nenhum Deus? Vamos ver porquê. É por causa do budismo. O budismo não tem um Deus, tem umas entidades chamadas os Budas. A gente já vai ver. Mas vem desta religião. Em 600 anos antes de Cristo, 600 anos depois dela ser criada, dá-se a primeira divisão. Tem uma arquitetura própria. Se forem, por exemplo, aos países sudoeste asiático, veem esta arquitetura. É diferente da islâmica, é diferente da cristã. Tem também umas festividades, como todas. Os locais sagrados são diferentes. Enquanto aqui, por exemplo, para os cristãos é onde nasceu Jesus, onde morreu Jesus, os santuários onde há aparições de Nossa Senhora, enfim, para eles não. Para eles são nas montanhas, em rios, etc. Mais ligados à natureza, mas é uma religião também. Os funerais, muito diferentes já. Olha, o falecido é cremado e as cinzas vão para um rio sagrado. Depois do funeral, todos vão tomar um banhinho purificador. Coisa gira, hein? Nem se vira nem para um lado, nem se põe num caixão, não é? Todos cremados, não há enterros. E é uma religião. O budismo que é a primeira separação do hinduísmo, ok? Com o Siddhartha Gautama, portanto é este o fundador, que é o chamado Buda,
no século IV ou V a.C., na Índia, portanto, não existe um Deus, apenas entidades superiores, são os tais Budas, há vários. Se digamos que criam os anjos, os arcanjos do cristianismo, portanto, são entidades superiores, espíritos superiores e tal. Há 490, o budismo é a quarta maior religião, portanto, tem tendência a diminuir. Tem estes fundamentos, a salvação está ao alcance de todos, independentemente da sua casta. Reparem, da sua casta porquê? Porque ele vinha do hinduísmo, mas já não aceitavam que havia uns melhores que outros. Não, todos têm direito à salvação. Tem coisas interessantes, que o progresso provém do conhecimento, deve-se eliminar a cobiça, a avidez e a ansiedade, tem que haver a completa necessidade e nunca magoar os outros ou os animais. Estas são pessoas que vivem fundamentalmente no Nepal, China, por aí assim. Também tem livros sagrados, são vários, os tantras, os zenes e tal, tem estes símbolos. Tem 3 confissões, também já não tem só uma, tem 3. Cá estão elas, esta é a maiorzinha, a Mahayana. Tem também umas peregrinações, um bocadinho parecida com o hinduísmo, vão a sítios onde montanhas, rios, etc. Mas também já tem uns templos e umas imagens, enfim, são as peregrinações que eles fazem. Tem uma arquitetura também própria e distinta. Tem festividades muito interessantes, algumas delas, muito coloridas. Os locais sagrados fundam-se fundamentalmente nas questões do Buda. A terra do Buda, onde é que ele apareceu a primeira vez, a terra do encontro, o lugar de falecimento. Os funerais. Olha que coisa curiosa, os budistas cremam a sua cabeça. Os hindus cremavam o corpo todo, estes cremam a cabeça. A cremação simboliza o desprendimento, a libertação da alma, da prisão do corpo. Os budistas querem que o apego ao falecido obste ao progresso da alma. É certo, nós também dizemos que o apego à matéria obsta ao progresso da alma, por uma nova vida depois da morte. Portanto, são coisas diferentes. Vamos ver agora só por uma questão de curiosidade, porque está muito próxima do cristianismo, o judaísmo. O judaísmo que vem ainda de trás de Cristo. Quando Cristo nasceu, era o judaísmo que existia e que só tem como livro sagrado o Antigo Testamento. Portanto, é Abraão, não é? E Abraão, atenção, que há 3 religiões abraâmicas. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Vêm todas de Abraão, ok? Estas 3. Introduziu o Torá é o Antigo Testamento. O Antigo Testamento dos cristãos. Na Bíblia tem Antigo e Novo. Para os judeus só ficaram com o Antigo e chamam-lhe o Torá, ok? O coração é Israel, é a 5ª maior religião do mundo, com 17 milhões de seguidores, tende a diminuir a proporcionalidade dos seguidores, mas lá está. Portanto, também tem um único Deus, é monoteísta, crê na lei de Deus e na palavra dos profetas, contudo as ações são mais importantes que a crença. É interessante esta postura. Cá tem o muro das lamentações como peregrinação, quem foi a Israel já viu isto, mas também tem a sua seita, já tem aqui várias, desde os mais ortodoxos aos mais liberais, os seus símbolos. Tem uma arquitetura também própria, distinta das outras. Tem umas festividades também. Tem lugares sagrados, Jerusalém, o Muro das Lamentações, enfim, Monte das Oliveiras, muito parecidos também com o cristianismo, no caso também do Cristo. Os funerais é engraçado, olha, o corpo é coberto, deitado no chão e rodeado por velas, olha como é que aqui acontece. Nunca é deixado sozinho em sinal de respeito. Nós às vezes, aqui no cristianismo católico, deixa-se durante a noite, o cadáver fica no funeral, na capela. Aqui não fica. O corpo não pode ser cremado, nunca é cremado aqui. Noutros é obrigatório ser cremado, aqui nunca é cremado. E o enterro ocorre o mais breve possível depois do falecimento. Meus amigos, o que é que o Espiritismo tem de comum com tudo isto? Se recordarem, os pilares do Espiritismo são um único Deus. Quais são as religiões que optam um único Deus? Os cristãos, os muçulmanos e os judeus. Só há 3 religiões que aceitam um único Deus. Coincidem, é uma parte coincide, é um dos nossos pilares, Deus único, não é? Um dos pilares. Depois temos a existência do Espírito. Quais são as religiões que aceitam o Espírito? Os cristãos, sim, a alma, depois juízo final, mas só há uma encarnação, etc, por aí adiante. O islamismo, o hinduísmo, o judaísmo, o budismo, tem o Espírito, porque depois até tem a encarnação, etc. Não, quase todas elas aceitam isto. Porque senão também não é religião. A religião nasce por isso, é explicar o porquê da morte, o que é que se passa depois, etc. Portanto, aqui coincidimos quase todos. Se formos para a reencarnação, não.
reencarnação no cristianismo. No católico não existe mesmo. Não. É só uma vida e pronto, e mais nada. E quando chegares ao juízo final, depois vais ressuscitar com o mesmo corpo que tens, etc. Por aí dentro são dogmas. Enfim. Portanto, só temos, por coincidência, os budistas e os hinduístas. É que creem na reencarnação. Os mais antigos. Olha a sabedoria popular. É engraçado. Comunicabilidade de espíritos, zero. Zero. Nós estudamos isso e demonstramos isso. É o nosso lado científico. Pluralidade dos mundos habitados, zero. Não vemos as religiões a meterem-se por aqui. Nós defendemos que tem que existir mais do que isso. E há evidências científicas hoje. Isto são as pontes possíveis do espiritismo com as religiões. Meus amigos, eu para vos apresentar isto, eu socorri-me de todas estas referências que aqui deixarei. Basta para isso que me escrevam está aqui, não se vê bem, mas é espiritismo.jg@joaogonçalves@gmail.com e eu mando-vos um filme com isto e vocês podem viver sem contas tudo isto, pesquisarem todos aqueles referenciais que vos disse e, se ainda der tempo, estaria à vossa disposição para qualquer pergunta que eu possa responder. Obrigado pela vossa atenção. Então, nós vamos serenar, vamos tocar o nosso íntimo em estreita comunhão religiosa, filosófica, espírita, onde não há diferenças, onde todos nos unimos e há lugar para a expressão de todo o que sentimos, o bem que queremos, que desejamos, aquilo que realmente nos une a todos. Vamos, pois, recolher a esse ponto e sentindo essa energia que nos liga, vamos unir os nossos pensamentos e fazer uma prece. Uma prece que, como referencial que temos mais importante para o Espiritismo, que é Jesus, nos ensinou, serve para três coisas: para louvar, para agradecer e para pedir. Muitas vezes nós só nos lembramos de pedir e pedir e pedir e nada de agradecer e muito menos de louvar. Não, meus irmãos, meus amigos, oremos como devemos. Saibamos louvar o Criador pela obra maravilhosa que Ele criou à nossa volta e onde nos admite como alunos na escola da vida. É uma obra fora do alcance de qualquer inteligência que nós conheçamos, digna mesmo de uma inteligência suprema e única a que nós chamamos Deus, mas poderíamos chamar o que quiséssemos, mas só pode ser esse ser, essa inteligência suprema. É de louvar. Mas agradecemos também a essa mesma inteligência suprema todas as oportunidades que nos dá de progredirmos. Agradecemos, por exemplo, os referenciais, para além deste referencial enorme, Cristo. Lembremos-nos também de outros referenciais, quais Budas, quais entes superiores de outras crenças, que são espíritos avançados, como é o nosso patrono, Bezerra de Menezes, que com júbilo, com gratidão, com reconhecimento, celebramos esta semana
186 anos que ele reencarnou pela última vez que conhecemos da sua história, da sua evolução. Não é por acaso que o tornamos nosso patrono nesta casa espírita, exatamente porque, digamos que é um anjo, é um espírito superior, onde nós todos poderemos chegar, nós todos lá chegaremos, estamos fadados à perfeição, mas precisamos na vida, como na escola, precisamos de ter mestres que nos ajudem. Um dia seremos nós os mestres. Sejamos, pois, gratos por Deus nos ter concedido também estes referenciais e por estas oportunidades que nos vai dando de uma e outra vez repetir-nos os testes nesta nossa escola. Por fim, Senhor, e porque somos ainda muito imperfeitos, queremos pedir-vos, Senhor, que nos ajudeis a ver mais além, nos ajudeis a poder racionalizar a nossa fé, podendo compaginá-la com todas as crenças que existem à nossa volta, mas podendo também levar esclarecimento àquelas crenças que possam ser mais dogmáticas e que por isso possam estar a afastar-se um pouco mais do que é a realidade. Mas com serenidade, com tranquilidade, ajuda-nos, Senhor, a não dar forma a esta doutrina porque não a tem, muito menos com estas questões de separatismo. Que saibamos ter sempre o dom de podermos unir uns e outros. Dá-nos força, Senhor. Dá-nos desafios, mas dá-nos força para podermos ultrapassar isto e dá-nos serenidade para podermos progredir e aproveitar mais esta oportunidade reencarnatória que nos deste a caminho da perfeição, que sabemos que é o objetivo que para todos nós traçaste. Bem-ajas, Senhor. Bem-ajas, irmão Bezerra de Menezes. Uma boa semana a todos.